Algumas vezes eu já tentei fazer coisas seguindo passo a passo as receitas dadas e no final não deu certo. Isso já aconteceu também com você? Se sim, seja bem-vindo a mais um Planejando para Desconstruir. Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse encontro e antes de começarmos esse vídeo eu vou pedir, como sempre, para você curtir, para você compartilhar, para você se inscrever no nosso canal @abcriativa, também nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook @abcriativa. Deixar os seus comentários, deixar as suas dúvidas ao final desse vídeo aqui embaixo. Deixe lá seu comentário, eu sigo a AB Criativa. E também acompanhe as nossas lives no Instagram. Eu e minha sócia Aglai, todas as quintas-feiras, às 18h01, estamos lá falando sobre empreendedorismo de forma rápida, certeira e objetiva. 18h01, toda quinta-feira no Instagram. Vamos lá, vamos ao tema de hoje. Eu tenho recebido alguns comentários de pessoas que dizem assim: Alexandre, eu quero muito planejar, eu quero muito fazer a coisa da forma certa, mas eu preciso saber qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para poder conseguir planejar efetivamente e para que eu simplesmente não pegue aquela receita de bolo que muitas vezes eu vou buscar nos sites de alimentação ou nos sites de execução de alguma coisa prática dentro de casa e eu sigo passo a passo, mas chega no final eu não consigo o mesmo resultado que aquela pessoa postou no YouTube ou naquele site específico a respeito do assunto. Com base no tema Planejando para Desconstruir, a primeira coisa que eu já comentei até mesmo em outros vídeos, que a gente precisa ter ação imediata, é desconstruir maus hábitos. E um dos maus hábitos que influencia na pessoa a aprender o primeiro passo, o passo básico do planejamento, é justamente você deixar de ter uma vida desregrada nas ações que você tem no cotidiano. Traduzindo em palavras mais simples, eu preciso dizer para você que você precisa ter rotinas, que podem ser chamadas também de processos básicos. A parte básica do planejamento é você conhecer aonde você quer chegar. Você precisa saber qual é a tua meta. Então, quando você define qual é a tua meta, ou seja, aonde você quer chegar, você tem então o teu objetivo final. E para você poder alcançar o teu objetivo final, isso tudo de forma bem reduzida, você precisa criar uma metodologia para poder ir do início ao fim. E para ir do início ao fim, você precisa conseguir, nesse meio, controlar. Alexandre, então agora está fácil. Se eu sei qual é a minha meta, ou seja, eu sei qual é o meu objetivo final, se eu sei qual é o meu início, se eu sei qual é o meu fim, e eu sei controlar, então eu vou conseguir planejar. Ok, isso realmente, teoricamente, são os passos primordiais para você conseguir planejar. Porém, a grande dificuldade não está na teoria, a grande dificuldade está, na verdade, na prática do executor. Ou seja, se eu não tenho o hábito de ter rotinas estabelecidas, eu dificilmente terei condições de criar métricas para poder controlar. Ou seja, controlar só é possível a partir de métricas definidas. E essas métricas, elas estão basicamente contidas no cotidiano das nossas vidas. Então, se você quer conseguir planejar efetivamente, e você tem tido dificuldade de seguir aquilo que muitas vezes é dito para você como uma receita de bolo, é porque você não está conseguindo fazer com que você mesmo se sinta convencido de que aquilo é a forma correta de se fazer para poder chegar ao objetivo final, controlando cada passo. O que eu quero dizer com isso? Comece a controlar os hábitos do seu dia a dia. E quando eu falo de hábitos, eu falo sim dos hábitos mais básicos, dos processos mais cotidianos que você tem no passo a passo do cumprimento do seu dia. Como é que começa basicamente todos os dias? Os dias começam no despertar, não é isso? Ou seja, você acorda. A primeira coisa
que você deve determinar e você deve criar um bom hábito é ter uma hora correta para acordar. Alexandre, você está querendo criar um regime de quartel. Não, eu tô querendo te comprovar que os hábitos te levarão ao sucesso do planejamento. É isso que eu quero te dizer. Se você tiver uma vida minimamente regrada, uma vida com um procedimento, um processo definido, você vai conseguir encontrar tempo para fazer aquilo que você não consegue, você vai conseguir encontrar tempo para poder criar uma rotina alternativa para caso alguma coisa dê errado, e principalmente você vai conseguir encontrar formas de controlar se o que você está fazendo está te levando à efetividade final, que é no final do teu dia se sentir o quê? Feliz. Já imaginou você fazer todas as coisas que você faz todos os dias e chegar ao final do dia e você se sentir infeliz, você se sentir frustrado por ter passado um dia e ter jogado aquelas horas fora e ter chegado irritado, ter chegado aborrecido com coisas que ficaram fora do teu controle? Então digamos que você acorda todo dia às 6 horas da manhã. Qual é a primeira coisa que você faz? Ah, Alexandre, eu sou uma pessoa que eu possuo a minha fé. Tá bom, então se você possui a sua fé, digamos que você medita, ora, reza. Tem para todos os gostos. Quanto tempo em média seria bacana para você poder ter o seu momento de meditação, de oração, de reza na parte da manhã? 10 minutos. Então você sabe que se você acorda às 6 horas, você tem até às 6h10 para poder rezar, orar, meditar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você define que você tem 10 minutos para poder executar essa tarefa? Essa é a pergunta que eu quero te fazer e gostaria que você pensasse. Aí muitos vão dizer assim, é o tempo habitual que eu tenho para fazer isso. Eu consigo fazer isso aí tranquilo nesse horário. Na verdade, pessoal, o grande barato do planejamento não é você começar daqui para onde você quer chegar. Mas na verdade, para você planejar corretamente e para você efetuar o básico do planejamento, você precisa saber qual é o teu destino final. Lembra que eu falei lá naquele outro aspecto? Início, fim, controle? Pois é. Se acordar é apenas a primeira tarefa do dia, qual é a próxima tarefa que você não pode deixar de atender? Ou seja, que atender aquele horário, atender aquela tarefa, atender aquela ação, ela é incondicional. Qual é a próxima tarefa? Digamos que você seja empregado de uma indústria e o horário de chegar naquela empresa é às 8 horas. Você chegando até às 8 horas está tudo bem. Você não vai ter desconto, você não vai ser chamado a atenção pelo teu superior, você não vai ter que voltar para casa porque o portão vai estar fechado, você não vai perder, sei lá, o conteúdo de uma aula, enfim, seja lá o que for. Se você chegar às 8 horas, você vai chegar bem, você vai chegar tranquilo. A minha pergunta para você é, porque então, se você acorda às 6 e você precisa estar no local que você trabalha, você estuda até às 8, então isso quer dizer que você tem 2 horas para poder trabalhar e controlar, para poder atingir ao seu primeiro objetivo do dia. A primeira tarefa é acordar, mas esse daqui é o teu primeiro objetivo, a tua primeira meta. E agora você tem que começar a planejar do futuro para o presente. Por quê? Vamos entender como é que funciona essa regra. Se eu tenho que chegar no trabalho ou na escola às 8 horas, eu tenho o primeiro aspecto importante, que é o seguinte: quanto tempo eu vou demorar da minha casa para chegar até o meu local de estudo ou trabalho? Então, digamos que o deslocamento seja de 1 hora. Ou seja, se você precisa estar no trabalho às 8 horas e o deslocamento é de 1 hora, que hora você tem que sair de casa? De cara teve gente que respondeu 7 horas. Negativo. Porque o planejamento, ele é feito de um plano A e um plano B. Então, se o tempo normal, o tempo padrão é de 1 hora, você deve prever sim que pode acontecer algum problema. Ou seja, isso vai ser o teu plano B. O teu plano A é você demorar 1 hora. Então vamos colocar aqui uma reserva de 15 minutos. Então o que era 1 hora virou 1h15.
Então, entre as 8 e as 6 horas da manhã, eu já não tenho mais 2 horas. Na verdade, eu tenho disponível nesse intervalo aqui 45 minutos. Essa é a verdade do planejamento. Por quê? Porque o meu objetivo, a minha meta é chegar lá na empresa, é chegar na escola às 8 horas. Para que eu não perca conteúdo de aula, para que eu não seja chamado a atenção do meu patrão, para que eu não tenha que voltar para casa, para que eu não tenha desconto no salário. Por todos esses motivos, eu preciso alcançar a meta de 8 horas. Pode dar alguma coisa errada no caminho? Pode. Então, eu sei que normalmente eu demoro 1 hora, com 1 hora eu chego lá tranquilo, mas pode ser que aconteça alguma coisa, então eu vou prever que esse tempo de deslocamento não é de 1 hora, mas de 1 hora e 15. Por isso o ditado, né, de que quem cedo madruga, Deus ajuda, ou Deus ajuda quem cedo madruga. E isso aqui é uma coisa que eu tive escola. Se eu não saísse de casa às 6 horas da manhã em ponto, e eu não pegasse aquele ônibus que ia passar naquele horário, a minha mãe sabia que eu ia chegar atrasado no trabalho. E o que ela não queria? Ela não queria ter um filho que não fosse compromissado com os seus objetivos. Mas a minha mãe nunca soube que aquilo que ela fazia era planejamento. Na verdade, o que ela sabia era contar o tempo. E ela fazia, na verdade, uma grande inquisição. Ela me perguntava, quanto tempo você demora para ir de Bangu até Cascadura? E depois de Cascadura até Todos os Santos? E se passar um ônibus e o ônibus não parar para você? E você vai chegar atrasado no trabalho? Lembre-se que você é um estagiário, você precisa desse emprego, você precisa mostrar que você tem competência. E competência não se mostra só no desenvolvimento do trabalho. Competência se mostra também no comprometimento com a empresa. E tudo aquilo que a minha mãe falava, na verdade, se ela simplesmente soubesse me ensinar a planejar, ela ia mostrar que através de uma lógica eu poderia alcançar os meus objetivos sem sofrimento. A única verdade é que eu precisava aprender a criar uma rotina, eu precisava procedimentar o meu dia, eu precisava planejar as minhas atividades para que eu soubesse quanto tempo eu poderia gastar. O grande problema, pessoal, é que, vamos ver se é verdade, vamos ver se tem alguém que está assistindo esse vídeo e que vai se identificar o que eu falo. Tem muita gente que bota o relógio para despertar às 6 horas, mas ele já se condicionou a apertar o despertador por 3 vezes. E 3 vezes significa 3 vezes 5 minutos. E isso já dá uma perda de tempo de 15 minutos. E aí a pessoa não se preocupa que isso está diminuindo o tempo dela alcançar o seu objetivo. Então, se você quer se condicionar a apertar o despertador 3 vezes, se é isso que te faz bem, ao invés de você acordar às 6 horas, que horas você teria que acordar? Às 5h45. Porque aí você vai lá, puf, desliga a primeira vez o despertador, vou dormir mais 5 minutos. Como se 5 minutos fosse a resolução dos problemas do mundo, do mal do sono. Ah, tocou de novo, puf, bato de novo e durmo mais 5 minutos. Tocou de novo, puf, bato de novo e durmo mais 5 minutos. Depois desses três intervalos de tempo de 5 minutos, que eu desarmo o despertador, aí eu acordo feliz. Tá bom. Isso pode ser uma coisa que o teu cérebro já tenha condicionado. Mas você precisa sofrer por causa disso? Não. Você faz ao contrário. Você pega e transfere isso para um horário de acordar às 5h45. O teu organismo não vai perceber. Na verdade, ele vai se sentir satisfeito porque você despertou e desarmou o despertador 3 vezes por 5 minutos. Ou seja, na tua cabecinha, você manteve aqueles 15 minutos de padrão para você poder ter o seu momento de preguiça. Mas vamos voltar? Então agora sobraram para mim 45 minutos. E em 45 minutos, eu tenho que conseguir escrever quais são as tarefas que eu preciso desenvolver. Eu já não sei mais se eu vou gastar 10 minutos fazendo a minha meditação, oração ou rezo. Eu já não sei mais se eu consigo gastar esses 10 minutos. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou escrever as minhas atividades. Então, vamos lá. Eu tenho que meditar, orar ou rezar, mas eu também preciso das minhas necessidades fisiológicas. Eu preciso também tomar banho. Eu preciso me vestir. E eu preciso, não vou nem chamar de café da manhã, eu preciso me alimentar. Então, em 45 minutos, eu descobri que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 atividades para fazer. E aí eu tenho algumas opções para resolver esse problema. A primeira opção é decidir por ordem de prioridade qual das atividades eu consigo abandonar sem causar nenhum problema para mim ou para o meu dia. Quando eu digo para mim, para minha cabeça, para o meu físico, para o meu estado de espírito. Ou
que vai gerar algum tipo de problema durante o restante do meu dia, seja algum problema fisiológico, seja algum problema de vida, enfim, seja lá qual for o problema. Então eu vou começar a olhar e pensar assim, bom, necessidade fisiológica, não tenho como deixar de fazer. Eu tenho um hábito, eu só consigo fazer essas coisas no banheiro de casa. Então eu preciso de 10 minutos. Notem que eu não estou dizendo mais que isso aqui é até as 6h10. Eu estou dizendo, na verdade, que isso aqui eu gasto 10 minutos, porque eu ainda não tomei a decisão daquilo que eu vou fazer e se os tempos estão adequados para essa atividade. Cara, outra coisa que eu não consigo fazer é sair de casa sem tomar banho. Não consigo sair de casa sem tomar banho. Mas eu preciso, minimamente, de manhã, para poder despertar e ficar legal, eu preciso de um banho de 10 minutos. Tá desperdiçando muita água, hein? Aí depois, eu sou aquele cara, eu sou aquela menina indecisa, né, que vou ter que olhar a previsão do tempo, vou ter que abrir aquele guarda-roupa, né? E eu vou ter que pensar, não, essa roupa aqui eu usei já semana passada, essa daqui eu usei, fui naquele encontro, naquela festa, naquela casa dos amigos do trabalho, todo mundo já conhece. Ou seja, você não perde tempo apenas para se vestir. Você perde tempo até mesmo para escolher o modelo de roupa que você vai, adequado à temperatura do dia, atividade. Poxa, eu vou ter uma reunião especial nesse dia, então eu não posso ir com essa camisa de gola polo, eu preciso ir com uma camisa social. Mas caramba, e depois, cara? Mas depois eu vou não sei aonde, depois eu vou fazer não sei o quê, e eu já usei essa camisa azul de listrinha branca. Enfim, quanto tempo eu preciso para me vestir? Eu preciso pelo menos 15 minutos. Isso é hipotético, tá, pessoal? É hipotético. Bom, e para me alimentar? Para me alimentar, cara, eu vou chegar, vou colocar um copo de leite, vou bater ali um achocolatado, ou eu vou tomar aquele leite puro, mas aquilo ali para mim vai ser papum, vai ser bem rápido mesmo, mas eu não posso me engasgar, né? Então, eu preciso fazer isso. Tá bom, eu vou dizer que para me alimentar, eu vou demorar aqui para me alimentar uns 5 minutos. Então, como aqui sobraram 45 minutos, eu disse que eu vou usar 10 para tomar banho, 10 para as necessidades fisiológicas, 10 para meditar, orar e rezar, 15 para me vestir e 5 para me alimentar. 10, 20, 30, 45, 50. Deu errado. Eu só tenho 45 minutos para as minhas... Ai. Que furada. E para piorar, eu tenho que pensar que no momento que eu vou me alimentar, pode acontecer alguma coisa errada. Vai que eu me sujo na hora que eu vou tomar o leitinho com Nescau que a mamãe faz para mim antes de eu sair para trabalhar. Eu era assim, tá? Eu não comia nada de manhã, mas antes de eu sair eu tinha um leitinho com Nescau lá na pia. E eu não podia me sujar, porque meu tempo era contado. Eu era aquele cara que eu batia o tempo certinho ali para poder descer o ponto do ônibus, para não perder aquele ônibus que ia passar naquele horário. Então, cara, eu vou precisar botar uns 5 minutos aqui de plano B. Plan B. Vamos internacionalizar o nosso estudo de hoje. Colocar 5 minutos de plano B. Então, o que era 50 virou 55. Ficou pior ainda, cara. Pois é. É nesse momento que a gente começa a descobrir o quanto planejar é uma questão de mudança de hábito. O quanto planejar é uma questão da gente desconstruir aquilo que a gente faz errado para então colocar as coisas em ordem e dar o pontapé correto. E aí eu vou começar a olhar para cá e eu vou começar a entender isso como linha de prioridade. Então eu vou dizer uma coisa, cara, de tudo isso aqui, esses 5 minutos do plano B, eu vou tirar daqui, ó. Eu vou dizer que eu vou demorar 5 minutos meditando, rezando e orando, e vou transferir, de repente, esses 5 minutos que eu não fiz aqui, eu compenso ele em 10 minutos lá no final do dia. A nossa meta, por enquanto, é chegar no trabalho, chegar na escola, ok? Eu não estou planejando o dia todo. Isso é o bacana da história. Mas a minha primeira meta é chegar no trabalho, chegar na escola às 8 horas. Cara, mas mesmo assim, eu ainda tenho 50 minutos. Vamos fazer as contas? 10, 20... com mais 20, 40, com mais 5 do plano B, 45, com mais 5 aqui, 50. Então, eu vou ter que resolver algum problema. Bom, eu vou ter que criar alguma metodologia. Sei lá, eu vou ter que, no dia anterior, então, começar a escolher a roupa que eu vou usar no dia seguinte. E vou ter que criar um hábito
olha, presta atenção, vou ter que criar um hábito a escolher a roupa no dia anterior, pelo menos deixar 1, 2, 3 opções de roupa, é outro plano B, para fazer com que esse tempo que eu dediquei de me vestir de 15 minutos, seja apenas de 10 minutos. E aí com isso eu alcancei os 45 minutos, lembrando que eu tenho 5 minutos de folga. E aí as pessoas falam assim, pô, mas 5 minutos é tão pouco. Meu amigo, você já viu uma corrida de Fórmula 1? Você já viu em quanto tempo aqueles caras trocam os pneus de um carro? Vocês já viram em quanto tempo aqueles caras trocam um aerofólio? Vocês acham que eles fazem aquilo por quê? Porque é fácil? Ou eles fazem aquilo porque eles desenvolveram metodologias, desenvolveram técnicas, desenvolveram ferramentas, desenvolveram formas, treinaram incansavelmente para poder ser os melhores na troca de pneus, na troca de um aerofólio, para não influenciar nos décimos de segundo que o piloto tem que suar para ganhar na pista. Pensa bem. E você não consegue fazer com que essas coisas sejam estudadas? Então percebam que nós estamos agora mais ou menos aí com uns 25 minutos de vídeo e nós estamos estudando simplesmente uma rotina de acordar para poder chegar ao trabalho, chegar na escola. Isso aqui é o básico de um planejamento. Isso é o que você precisa criar, isso é o que você precisa conciliar, isso é o que você precisa adotar como prática na tua vida para você poder mudar o que você não consegue fazer hoje. Então essa é a primeira lição. Essa é a verdadeira lição para quem quer se tornar um empreendedor de sucesso. É desconstruir aquilo que você tem por hábito, diferente do que é o hábito correto, e refazer isso construindo então de forma científica, de forma inteligível, de forma que você consiga manipular valores para poder chegar à equação final. Qual é a equação final que você deseja? Chegar ao trabalho às 8 horas da manhã. Então, quando você consegue começar a procedimentar as coisas básicas na tua vida, quando você consegue fazer com que as rotinas simples do cotidiano se tornem momentos controláveis, você começa a encontrar então possibilidade de sucesso. E a partir daqui, você vai tomar essa aplicação para as outras atividades. Por quê? Porque se existe uma coisa que vai fazer todo sentido, é que você vai começar a poder controlar. Você vai começar a olhar o seguinte, cara, eu estou conseguindo chegar no trabalho às 7h45 da manhã. Então está dando tempo de eu conseguir ler alguma coisa, de eu conseguir estudar. Olha que maravilha, você conseguiu colocar naquilo que você tinha dificuldade de cumprir e pelo que você era penalizado por não cumprir, agora você conseguiu tempo para melhorar, para fazer com que o teu processo, com que a tua vida, com que a tua empresa, com que os teus ganhos, com que o teu negócio como um todo, com que ele se torne algo melhor. E como que você conseguiu isso? A partir de uma estrutura básica, a partir da capacidade de controlar atividades simples. Então quando você pega aquela receitinha de bolo lá que o cara deu, em determinado momento, quando ele te diz que o forno deve ser regulado a 220 graus, a grande verdade é que não existem fornos iguais. Então você vai ter que começar a controlar na temperatura que existe no painel do teu fogão, para verificar com o termômetro se aquela temperatura lá dentro do forno é a mesma de 220 graus. Porque não necessariamente aquele cara fez, mas e se ele fez? E se ele consegue controlar o forno dele na temperatura certinha? E esse é o grande motivo de dar certo o produto que ele está ensinando a fazer. Mas ele não te conta isso. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que criar diversos planos B para você conseguir chegar a uma fórmula correta, uma fórmula positiva. Agora, quando você está desenvolvendo um produto teu, quando você está desenvolvendo um serviço teu, está na tua mão conseguir fazer esse controle. E conseguir fazer o quê também? Conseguir fazer com que haja a divisão objetiva das atividades e que elas precisam ser rotineiras para que elas possam ser mensuradas, para que elas tenham métricas e possam ser medidas e comparadas a resultados anteriores, para que você possa fazer melhorias. E quando você faz melhoria, você começa a se destacar. E quando você começa a se destacar, ninguém entende o que está acontecendo, porque as pessoas não conseguem enxergar que a metodologia do planejar começa no dia a dia das nossas vidas. Eu espero que essa aula tenha sido muito útil, por isso eu peço a você novamente que nos apoie nesse projeto do Planejar para Desconstruir,
principalmente curtindo os nossos vídeos, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, deixando aqui o seu recadinho, deixando a sua pergunta, escreve aí embaixo, planejar a vida é fácil, para a gente poder verificar que você realmente está interagindo conosco. E não se esqueça de curtir também as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E não se esqueça, vai aparecer aqui do nosso lado agora, vai aparecer o convite da live, que é toda quinta-feira, às 18h01, eu e minha sócia Glay, a gente fala sobre empreendedorismo de forma direta, de forma prática, de forma objetiva, para que todos possam crescer junto conosco nessa jornada que nós acreditamos. Pessoal, muito obrigado. Planejando para Desconstruir, nós vamos transformar esse mundo do empreendedorismo. E até breve.